Olá pessoal, tudo bem? E daí? Assistiram o vídeo do Anderson? Legal, né? O Anderson ele tem uma história muito bonita, né? Ele sofreu um acidente, teve um TCE gravíssimo e ficou desacordado, ficou realmente desacreditado mesmo que ele iria sobreviver. Aí depois, como ele sobreviveu, foi voltando do coma, os médicos chegaram para a família e disseram que ele não movimentaria mais nada do corpo dele, né? E aí foi passando os meses, aí foi voltando alguns movimentos, aí ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele estava na cama. Ele conta a história assim que um dia ele acordou e aí ele foi querer levantar da cama e ele caiu, porque ele não tinha força alguma nas pernas. E ele foi se recuperando aos poucos, né? Se um dia ele puder contar bem certinho a história dele, vale a pena. Uma história de superação fenomenal, assim, não tem... Eu não conheço até hoje outro paciente que superou, que se reabilitou pela sua própria força de vontade como o Anderson, né? Então, o que aconteceu, né? Ainda depois de toda essa recuperação dele, ele voltou a caminhar, e ficou com algumas sequelas motoras importantes, né? Ele ficou com perda de força muscular, com hipertonia, né, em um hemicorpo, principalmente nas extremidades, né, de membro superior e de membro inferior. E aí isso prejudicou o equilíbrio dele e a marcha. Então a maior queixa dele era em relação ao equilíbrio e a marcha. E aí ele iniciou, né, o processo de fisioterapia na clínica e foi quando a gente encaminhou ele para a hidroterapia. E na hidroterapia foi muito legal a recuperação dele e foi muito rápida. A gente conseguia avançar muito rápido com os exercícios com ele. Porque o que acontece? Né? O que acontece quando esse meu paciente tem um déficit de equilíbrio e ele vai para a piscina? A maior vantagem é que eu diminuo muito o risco de queda, né? É muito difícil uma pessoa cair na piscina, cair e se afogar na piscina, certo? Por quê? Porque eu tenho um tempo de resposta maior. Como que eu digo? A minha capacidade de reação ao desequilíbrio, ela é maior. Por quê? Porque a água, ela tem um efeito físico, que é a pressão, que é uma força que vem de todos os lados, e o próprio meio líquido tem a viscosidade, que que tem um coeficiente de viscosidade grande e torna o meio mais viscoso, como se fosse uma barreira, né? Não é tão fácil me movimentar na água como eu me movimento fora da água. Então, quando eu perco o equilíbrio dentro da piscina, o que acontece? Eu consigo voltar mais fácil ao meu equilíbrio. Em solo, se a gente faz uma atividade que eu perco o equilíbrio, eu posso cair rapidinho. Na piscina, não, por causa dos efeitos físicos da água. Então, isso faz o quê? Com que a minha probabilidade, né, de cair e se machucar é muito pequena. Então, se eu tenho uma chance de queda muito pequena, eu consigo avançar mais rápido com o meu paciente no desequilíbrio. Porque como que eu estimulo o equilíbrio do meu paciente? Desequilibrando ele. Eu preciso perturbar os sistemas relacionados ao equilíbrio, tanto a parte motora, quanto a parte proprioceptiva, quanto a parte vestibular, quanto o nosso sistema visual. Todos os sistemas relacionados ao equilíbrio eu preciso perturbar, eu preciso desafiar para que eu estimule o sistema nervoso a produzir a informação e com isso nós vamos melhorando a questão do equilíbrio, né? Porque são vários sistemas relacionados para a gente poder se equilibrar bem. Então, na piscina, eu consigo desafiar mais o meu paciente com os exercícios.
eu consigo fazer ele correr, ele pular num pé só, ele jogar bola, eu faço turbulência, eu posso até dar tapings no sentido de empurrar ele. Então eu desafio ele de tal forma que em solo eu não posso fazer isso. Porque se às vezes eu desafio muito quando eu tô com meu paciente em solo, o que acontece? Ele pode cair. E aí se ele cair, ele vai se machucar, né? Então, existe uma fase, né, do processo de reabilitação que eu consigo avançar muito mais no equilíbrio com o meu paciente na água do que em solo, justamente por essa proteção que o meio aquático me dá, que ele me possibilita. Então, voltando, quem que me possibilita essa proteção? Alguns efeitos físicos que eu tenho no meio aquático. Então, eu consigo desafiar, né, mais o meu paciente. E ao mesmo tempo que eu estou desafiando ele com essa proteção, eu tenho a influência de outros efeitos físicos que me proporcionam o quê? Melhora de força muscular e relaxamento do tônus. Então, olha que interessante. No caso do Anderson, ele precisa dessas três coisas. Ele precisa melhorar o equilíbrio, ele precisava, né, melhorar a questão do tônus dele, que estava aumentado, estava com hipertonia, precisava de relaxamento e precisava melhorar a força. Se eu trabalho com esse paciente em solo, eu consigo fazer um programa, a execução de uma técnica em que eu trabalhe esses três objetivos? Não, eu não consigo. Eu vou ter técnicas para trabalhar a questão do tônus, eu vou ter técnicas para melhorar a força, vou ter técnicas para o equilíbrio. Talvez equilíbrio e força a gente consiga, através da isometria, trabalhar junto. Mas na água eu consigo. E tá aí a segunda vantagem, que é o ganho de tempo. Eu desenvolvo uma atividade com o meu paciente em que eu já estou trabalhando três situações, três objetivos com ele: tônus, força e equilíbrio. Então é por isso que eu consigo avançar mais rápido com os pacientes no meio líquido. Só que o Anderson e muitos pacientes que têm déficit de equilíbrio provindos de traumatismo crânioencefálico, eles aprendem a tarefa muito rápido. Então, eu faço uma atividade com ele na água e no começo vai ser difícil, só que o que acontece? Logo ele aprende. E quando ele aprendeu a tarefa, ele aprendeu a atividade, eu vou permanecer nela? Não, porque aí eu não tô mais desequilibrando ele. Eu já tenho que mudar a atividade. É até engraçado porque ele e outros pacientes falam assim: ah, mas agora que eu aprendi a fazer, você vai me dar outro exercício? Sim, porque esse é o objetivo. Eu não quero que ele aprenda. Ou, na verdade, eu quero que ele aprenda, mas a hora que ele aprender eu tenho que mudar a atividade. Por quê? Porque eu preciso desequilibrar ele. Então, o progresso com o Anderson foi muito rápido, né? E a gente foi incrementando e foi desempenhando algumas atividades com ele e usando muito a questão da criatividade. E ele foi conseguindo, foi melhorando. Ele fazia fisioterapia em solo também. Até que chegou um ponto que não tinha mais dificuldade para ele. Tudo que nós fazíamos com ele, nós fizemos até exercícios com ele em prono, né? Eu usava uma máscara de snorkel, colocava ele de barriga para baixo e nós fazíamos atividades em prono. Até essas atividades começaram a se tornar fáceis para ele. Foi quando, com muita tristeza, né, do coração, porque ele adorava a piscina, eu dei alta para ele da hidro. Porque a gente já não estava conseguindo avançar tanto. Quando chega nesse ponto, aí o que acontece? Ele tem que fazer os estímulos de equilíbrio em solo. E aí já não tem mais aquele risco de quedas. Então, esse é o momento da alta do meu paciente nessa situação.
quando eu vejo que o que eu tô elaborando e o que eu tô montando para ele já não tá desafiando tanto ele. Ele já tá conseguindo fazer as atividades muito rápidas. Daí, eu posso já dar alta para ele da terapia aquática. Ele vai continuar as atividades de equilíbrio em solo e vai fazer um esporte. Foi quando a gente conversou dele fazer natação. E ele não conseguiu, no caso, fazer natação, mas sabe para onde que ele foi? Para o basquete. Olha que legal. Ele é muito desafiador. Foi pro basquete. Imagina, basquete, e você acha que ele batia a bola com o M-corpo bom dele? Não, ele se desafiava a bater a bola com o M-corpo que ele ainda tinha um pouco de sequela. E aí é o momento que nós vamos seguindo. A mãe dele, que ele relata no vídeo, já foi uma sequela de acidente vascular encefálico, né? Então ela ficou com uma hipertonia em um M-corpo, bastante déficit de equilíbrio, né? E eu lembro que a maior queixa dela era a questão do membro superior, mas a gente não conseguiu ganhar muita coisa no membro superior dela, mas nós conseguimos ganhar muita coisa na marcha e no equilíbrio. E com isso ela começou a ter mais independência e realizar melhor as atividades de vida diária dela. E eu achei interessante que ele conta, né, que era tão bom, né, e a melhora da mãe também foi tão visível, né, com os exercícios aquáticos, que eles construíram na chácara uma piscina. E foi ele e o pai dele mesmo, viu, que furaram. Eu lembro que ele me mostrou os vídeos, eles que construíram mesmo. Então, o que acontece? Já na sequela de AVE, como é o caso da mãe dele, já é pouco provável que eu vá dar alta para ela. A gente não deu alta para ela em nenhum momento, ela continuou. Por quê? Porque a gente não conseguia avançar tanto, né? A gente avançava até certo ponto no desequilíbrio com ela, com uso de disco de propriocepção, apoio bipodal para unipodal, turbulência, alguns equipamentos, privação visual, privação vestibular. Só que essa sequência, né, que existe uma sequência, né, para a gente evoluir no desequilíbrio, ela ainda era muito difícil para ela. Então ela melhorou muito, mas ela ainda tinha muito a melhorar. Então ainda não chegou o ponto da gente dar alta. Ainda para a mãe dele era mais seguro eu desafiar ela na piscina do que em solo, porque em solo ela ainda poderia sofrer uma queda, enfim, e se machucar. Então é uma vantagem incrível, né, que a piscina nos traz para a parte de equilíbrio. Então, recapitulando, a primeira coisa é a proteção. Eu consigo estimular e desequilibrar meu paciente sem risco dele cair e se machucar. E a segunda coisa é que eu não trabalho só equilíbrio. Eu trabalho equilíbrio, eu trabalho força, eu trabalho propriocepção, tudo junto. E o equilíbrio, ele só tem um sistema relacionado? Não, ele tem vários sistemas relacionados. Então, quando eu desempenho um programa onde eu estimulo a maioria desses sistemas, a minha melhora caminha muito mais rápido, ok? Gente, se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, manda um e-mail para mim, que aí a gente volta a conversar sobre essa questão de equilíbrio. Um abraço!